A primeira coisa que eu tenho que te dizer no início desse vídeo é que se você está passando por um péssimo momento, por uma grande dificuldade emocional, já se sente no limite, já pensou inclusive em se machucar, eu recomendo que você ligue para o CVV, o Centro de Valorização da Vida, discando 188. É só ligar, tem uma escuta ali profissional, especialista, para te acolher e poder te ajudar nesse momento tão difícil. Dito isso, vamos seguir a nossa reflexão de hoje. Pensar sobre a tristeza, bom, é um universo humano mesmo. Seja uma tristeza ainda inicial, da vida do dia a dia, ou uma tristeza mais profunda. Lidar com a tristeza é um tema humano, que está dentro da normalidade, mas também está dentro da doença. E qual é a linha tênue sobre isso? Recebi esses dias uma pergunta no comentário aqui do YouTube, que falaram, tristeza mata? Eu achei interessante a gente pensar sobre isso. E hoje é o que nós vamos fazer, para entender a capacidade de mal que uma tristeza pode fazer e, ao mesmo tempo, que benefício vivenciar uma tristeza saudável pode nos trazer. Tristeza saudável, Vitor, isso existe? Bom, ela faz parte da humanidade e alguma função tem, e é isso que também nós vamos entender hoje. Para nós compreendermos esse universo, nós vamos passar por esses pontos aqui. Primeiro, a tristeza que inviabiliza a vida. Depois vamos para o processo de intensificação e, por último, a importância de pegar o primeiro retorno possível. Vamos entender isso e completar a nossa ideia e amparar, acolher o que nós possamos estar sentindo. Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor. É um grande prazer te ter por aqui. E rapidamente, só quero te convidar para se inscrever no canal e curtir o vídeo. É essa forma que você impulsiona que esse trabalho continue acontecendo. E aqui na descrição também tem um link para as minhas outras redes sociais e também onde você pode conhecer os meus livros. Bom, então vamos para o nosso primeiro ponto, com muita calma para a gente entender como tudo vai se encaixando. A tristeza que inviabiliza a vida. E por que é uma inviabilização da vida, né? O que se torna inviável viver? A tristeza, como eu introduzi, é um sentimento natural da vida e da humanidade. Mas ela tem sim o poder de crescer e se desenvolver até virar uma grande tristeza ao ponto de nos paralisar, nos adoecer, nos fazer muito mal. Quando a nossa pergunta é a tristeza mata, nós temos que pensar para que direção ela pode nos levar e para que danos ela pode construir no nosso corpo. Primeiro, sempre que estamos mais tristes, dentro ainda de uma naturalidade, é natural que a nossa imunidade caia um pouco. Então, é comum ficar doente, né, associado a pequenas viroses, junto com um momento mais entristecido. E com esse processo já dá para a gente perceber que a relação emocional tem toda a ver com a nossa relação bioquímica, a nossa saúde biológica de fato. Não há uma separação, é tudo muito correlacionado. Então daí já dá para a gente entender que a tristeza tem toda a potencialidade de causar interferências biológicas, né, aqui no concreto. Porque a gente fala de tristeza, um sentimento, uma subjetividade, mas sim, tem influência aqui nesse corpo de muitas formas. Avançando, uma tristeza mais profunda pode de fato causar danos que vão causando ainda mais tristezas e ainda mais prejuízos. Então, o maior desânimo, uma maior melancolia, que daqui a pouco se torna difícil trabalhar, se torna difícil fazer uma higiene básica, se torna difícil conviver, e aí esse buraco vai aumentando, e se o buraco está aumentando, aquela saúde que eu acabei de dizer também vai indo embora. Se para de comer, se para de ter interesse pelas coisas, para de tomar sol, se para de fazer exercícios físicos. E aí estamos construindo então um caminho ainda mais adentro dessa profundidade, com ainda mais dor. Veja então que nós vamos caminhando de fato para sempre uma associação de uma dor emocional a resultados físicos, práticos, financeiros, profissionais, pessoais. As coisas vão se perdendo de fato. E aí, nesse percurso todo, muitas coisas podem acontecer. Adoecimentos paralelos, né? Uma maior deteriorização da qualidade de vida com todos esses danos, essas perdas. E, de fato, como a gente fala, o poder de se ferir, de se machucar, como uma tentativa de diminuir essa dor, de cessar essa dor, de se livrar dessa experiência tão negativa. Então, aqui nós precisamos entender que a tristeza, num patamar inicial, e a gente vai aprofundar isso daqui a pouco, tá?
Mas num patamar inicial, ela faz sentido porque a gente vive perdas, vive decepções, vive frustrações, mas nesse processo de inviabilizar a vida quando isso começa a ganhar um corpo maior do que a nossa vitalidade, impedindo que as coisas que temos que viver, nos organizar, as coisas básicas, as coisas médias, as coisas mais complexas possam existir, e perdendo elas a gente perde de fato o senso de vitalidade. E aqui a gente ainda está usando, e pensando até aqui, sobre um senso de morte física, mas o que seria a morte da alma, né? O que seria estar vivo, mas sem vontade de nada, estar com o coração pulsando, mas sem os sonhos podendo serem pensados, né? O que vai causando ainda mais desesperança. Mas sim, há a possibilidade de retornarmos e recuperarmos tudo isso, é onde a gente vai chegar no último ponto, mas vamos para o segundo ainda, que a gente vai entender melhor o ponto ali onde uma tristeza saudável, natural, uma tristeza mais potente. O processo de intensificação. Então vamos lá. A tristeza natural é aquela que tem um motivo, né? Tem uma razão. Essa é uma tristeza que faz muito sentido e muitas vezes ela de fato não consegue nos parar totalmente, porque ela atinge uma razão, e atingir uma razão é de fato manter ela ali cercada, num espaço confortável, saber que tem outras coisas que também nos dá razão para estar bem, e aí essas coisas se equilibram. Um pouco mais à frente, pode ser que por traumas, por mecanismos de defesa da nossa psique, nós reprimimos dores, reprimimos experiências, temos traumas profundos e podemos visitar tristezas um pouco nebulosas sobre os motivos, que chegam, já começa a se tornar talvez uma depressão ou uma dor um pouco mais sem motivo, com alguns gatilhos do dia a dia que às vezes a gente nem reconhece, mas essa talvez possa ter um início que ainda não nos paralisa, ou que dá tempo da gente buscar uma terapia, dá tempo da gente buscar um recurso, e aí sim a gente vai ajustando. Agora, se a intensificação vai ganhando mais espaço, porque ela nunca começa, tá, do 0 ao 100, a não ser que uma grande tragédia tenha acontecido, mas normalmente é um mecanismo gradual, né? Como qualquer adoecimento que começa mais fraco, sintomas mais fracos e vai crescendo. Na intensificação, sim, nós chegaríamos naquele processo grave que eu descrevi no tópico anterior, aonde as coisas vão se constituindo e virando uma bola de neve e tornando mais dolorosas. O que faz esse avanço ir acontecendo? Bom, a falta de cuidado correto. E é difícil porque isso também passa por ciência, por educação, por formação, ou seja, como que alguém vai entender qual é o momento, qual é a forma de se ajudar? Tem muita cultura preconceituosa com o ato de se entristecer, com o ato de estar vulnerável, com o ato de estar ferido, doentado. Então, todas essas questões sociais, essas questões mundanas, elas têm grande capacidade de fazer a gente ignorar possíveis salvações, possíveis caminhos de retorno e nos deixar indo em frente e aumentando essa tristeza. Fato é, quanto mais longe ela for, pior será o trajeto de volta. Além de mais longínquo, mais pesado, mais difícil. Por isso que o processo de intensificação, quanto antes ele for cortado, melhor, que é agora finalmente o nosso último ponto, que dá um contorno melhor de que possibilidade é essa de cura, de resolução, de melhora. Vamos para ele. Então, aqui coloquei a importância de pegar o primeiro retorno possível. Veja, dá vontade de falar o primeiro retorno simplesmente, mas eu tive que colocar a palavra possível, porque, claro, não dá para a gente esperar que na primeira sensação ou na primeira experiência com esse tipo de sensação a gente já saiba como retornar ou saiba reconhecer um retorno ou até sinta a necessidade de retornar alguma coisa. Não é possível muitas vezes, mas o caminho vai andando e nós temos que ficar atentos às oportunidades de ajuda que possamos receber. Por que um caminho de retorno e o quanto antes possível? Bom, é fato, se você pegou um caminho errado, está indo para uma direção negativa, quanto mais longe você for, como eu disse, pior para voltar, pior para conseguir resolver. Quanto antes você puder voltar, você economiza tempo, energia, né, saúde, bem-estar, enfim, a vida seria muito melhor se consertássemos as coisas o mais brevemente possíveis. Então, pegar o primeiro retorno possível é entender que não tente dar conta de um entristecimento que só está piorando. Não tente achar que algum milagre, alguma coisa vai acontecer se só está piorando. Quer dizer, as coisas estão caminhando para uma direção, há uma inércia que está levando para uma intensificação
E por que as coisas mudariam, né? Que momento, de fato, concreto, a gente acha que a gente pode reverter isso, né? Quer dizer, é melhor muitas vezes assumir que não temos mais o controle, ou que estamos perdendo o controle, ou que ainda estamos em controle, mas não estamos tendo recurso para impedir essa intensificação. A vida ainda está do jeito que eu quero. Ixi, mas tem alguma coisa sendo sentida que eu não estou conseguindo impedir. Primeira chance de retornar, retorne. Um psiquiatra? Um psicólogo? Um desabafo? Um pedido de ajuda? Né? Falar com alguém sobre isso? Pedir uma luz? Quer dizer, olha, não sei o que eu faço, posso dividir o que eu estou sentindo? Quer dizer, qualquer chance de retorno é importante. Se você está diante de qualquer retorno, não importa quantos já passaram, use esse. Aproveite. Pode ter muitos outros à frente, mas você estará muito mais danificado, muito mais chateado, muito mais desesperançoso com as possibilidades. Então é preciso pegar essas primeiras opções. Mas veja, a gente tem opções, a gente tem saídas que podem passar por mecanismos mais lógicos que emocionais, já que o emocional está tão contaminado numa patologia como essa. Mas é fundamental que, com egos auxiliares, o que seria um ego auxiliar? Pessoas por perto, amigos, família, pessoas parceiras de confiança que te auxiliam nisso. Às vezes, tomar as decisões sozinho, as atitudes, as resoluções, as curas, os manejos, é muito difícil. Use egos auxiliares. Traga pessoas que possam te ajudar, que te cobrem, que te levem, que te busquem, que te apoiem, que te falem. Mas isso é fundamental para a gente conseguir ir em frente. Ok? Então, o retorno é sempre possível, principalmente se estivermos bem acompanhados. Bom, gente, para mim esse vídeo foi principalmente de conscientização. Muitas vezes nós estamos falando de coisas que estão sendo ditas por aí, depressão, ansiedade, mas de fato, como é entender um pouco mais isso, né? E que significado de cura, de movimento, de busca, de ajuda nós possamos ter? Eu só quis aqui perceber os primeiros passos, os primeiros contornos, onde a reflexão de que uma tristeza, sim, pode ir mais longe do que deveria, acontece, mas que ela também pode ser impedida, também é uma possibilidade. Não quer dizer que ao ato dela ter se intensificado, você não agiu, você está culpado, as coisas não foram, você não agiu bem, não agiu direito. Não é bem assim. Também tem o que aconteceu, como aconteceu, qual é essa história, que contexto é esse. Mas fato é, se pudermos associar algumas ajudas, algumas estratégias, como eu até disse, os egos auxiliares, quem sabe o caminho de volta pode ser muito mais gostoso, confortável, saudável, esperançoso e rápido, mais do que pensávamos. Então, use esses recursos. Não use só recursos que nasçam de você, use recursos que possam vir de fora também e some tudo isso para sua melhora, tá bom? Muito obrigado pela confiança dessa reflexão, por ter ouvido aqui as minhas palavras até esse momento. Quero te convidar a se inscrever no canal mais uma vez, a curtir o vídeo, comenta aqui, conta a sua história, vamos conversar. A conversa nos comentários parece que sempre gera bons insights, boas reflexões e boas ajudas mútuas aí, é bem bacana. E, como sempre, eu quero desejar que você seja feliz e estamos super no caminho certo. Um imenso beijo.